Vamos dar as boas-vindas a esse mês de setembro, que estava tão aguardado, né? Quem viveu aí a energia e sentiu o que rolou no mês de agosto, que eu passei e expliquei para vocês no último vídeo do calendário astrológico. Quem acompanhou pode se preparar um pouco mais, mas não significa que ficou ileso, né? Então vamos entender. Nesse mês, o que nos reserva depois de todo esse turbilhão aí de Mercúrio retrógrado que tivemos no mês anterior. Bom, eu começo o mês, né, com a boa notícia de que já passou, Mercúrio retrógrado já passou. Mas olha só como são as coisas, já no primeiro dia do mês de setembro, Urano entra em retrogradação. Aí você vai falar, ai, não acredito, mas mal termina um, já chega outro. Olha, aqui no canal da Wimystic tem um vídeo em que eu tô explicando sobre Urano retrógrado. Calma, calma, não precisa se preocupar. Estamos também com outros 3 planetas retrógrados no céu. A gente vai totalizar 4 aí. Urano, Saturno, Netuno e Plutão. Esses são planetas mais distantes da Terra, com movimentos mais longos, né? Então as sensações não são tão intensas como as de Mercúrio, tá? Fique tranquilo. E aí que a gente já no dia 2 de setembro temos a lua nova. Então a gente já começa o mês conectado com essa lua nova, o que é bem interessante, né? A gente estava até então, ao longo do ano, nos meses, né, começando bastante com a energia da lua minguante mais em evidência. A gente esse mês já tão rápido temos uma lua nova para poder se conectar com esse movimento de renovação, considerando os movimentos que foi feitos, né, em agosto, vejo que cai muitíssimo bem. E é uma lua nova em Virgem, para nos conectar e ajudar com todo esse pano de fundo da energia do signo de Virgem que já está rolando, né? Afinal, a gente está com o grande sol aí transitando em Virgem, iluminando muito esses temas, iluminando muito essa energia dentro de nós, né? Eu sempre gosto de lembrar, se você é de Virgem, se você não é desse signo, se você nem sabe onde está esse signo no seu mapa, não tem problema. O importante você saber é que você carrega, sim, todas as energias do signo em você e todas estão à sua disposição. Então, a ideia é que a gente sempre vá se conectando para utilizar disso a nosso favor no setor que for mais interessante na nossa vida no momento, né? É claro que Virgem traz alguns temas, né, mais em evidência, ilumina mais, né, tudo que se refere a trabalho, que se refere à gestão da sua rotina, os cuidados com a sua saúde, né, é uma energia super importante na nossa vida, acaba muitas vezes auxiliando e favorecendo a conexão para aqueles que sentem que não tem muito bem integrado, então às vezes a dificuldade de organizar, de fazer, né, planejamentos e tudo isso, é válido utilizar desse período, inclusive, para se apropriar mais disso, usar dessa energia nas coisas que você vai fazer. Com essa lua nova, melhor ainda, né? Então vamos co-criar. Vou sempre repetir todos os meses, né? Energia de lua nova, energia de cocriação. Então é muito importante que se coloque atento ao que você quer semear. O que você quer realmente fazer crescer, o que você quer que isso se reverbere dentro desse ciclo, né? Então, assim, é muito importante que principalmente se conecte com isso que você sente que eu quero trazer para essa lua nova, né? E eu gostaria muito que vocês utilizassem ela para auxiliar vocês em coisas mais terrenas, sabe? Bem o dia a dia, sabe? Reflita também, né? Como é que tá a tua rotina, como é que tá as coisas. Mercúrio retrógrado mexeu, né? Você com certeza tá com muitos insights sobre isso. É uma lua nova que te ajuda agora a colocar em prática tudo que você provavelmente revisitou em agosto, que percebeu que precisava de ajuste, sabe? Coisas que não fazem mais sentido para você, né? Tá com uma vida um pouco mais equilibrada, né? Todos os setores, a nossa vida
compõe muita coisa. Então, quando a gente fala de gestão de rotina, de cotidiano, a gente está perpassando por muitas coisas, né? A forma como você acorda, a forma como você está cuidando de você, se você está praticando atividade física ou não, né? O quanto você está se dedicando ao trabalho, o tamanho dessa entrega, o quanto isso ocupa na tua vida, né? E o quanto isso está, né, coerente, te fazendo bem, né? Será que é isso que você realmente quer? Será que você está querendo uma mudança, né? E depois, quando esse trabalho acaba, né, o que te resta e o que você consegue ainda se dedicar, o quanto você está conseguindo também construir, né, um bom descanso, uma noite de sono. Enfim, é muito esse dia a dia, né? O quanto você sente que às vezes os teus dias são muito atribulados, muito confusos e parece que você passa pela vida apenas num realizar tarefas, né? E a vida não é só isso. Mas para que você consiga abrir espaço de forma que fique uma rotina mais agradável para você, precisa de organização e planejamento. Então é esse tipo de energia que vai estar muito favorável para a gente se conectar, tá? Inclusive quem está aqui assistindo já está um pouco conectado com essa energia, porque já está querendo se programar e se planejar utilizando dos astros, né? O que fica ainda muito mais vantajoso. E aí, dentro dos planetas que estão retrógrados, um outro que a gente vai ter uma movimentação é Plutão, que já estava retrógrado, né? Mas ele sai de Aquário, que ele estava retrógrado em Aquário, e agora fica retrógrado em Capricórnio, né? Então é essa mudança que a gente passa a ter aí. Também a energia de Plutão retrógrado tem vídeo aqui no canal também para você entender um pouco sobre. Mas o que eu trago aqui de importante logo para esse início do mês, com toda certeza, é a lua nova, e é uma semana, né? A semana já começa, né? Com essa energia da lua em Virgem, a gente tá com esse pano de fundo, né? Muito virginiano. Então, assim, é uma semana que já é na segunda-feira, né? Essa lua nova, uma semana para você já começar co-criando isso que você quer fazer, né? Então, assim, a primeira semana do mês é de muita produtividade, de muita energia pro trabalho, né? E com essa energia de lua nova, eu sugiro muito que já se faça movimentos intencionando aquilo que você quer construir ali pra tua vida, né? O que você tá buscando. Para quem tá pensando em fazer algum tipo de acordo, né, de tentar ali alguma coisa no trabalho, de precisar fazer algum diálogo para isso, o dia 4 e o dia 5 estão muito bons, tá? Então é um dia muito bom para tentar buscar, né, algum acordo, alguma parceria, né, alguma coisa que demande um diálogo, ter que, né, poxa, e se eu conseguisse de repente isso e tal, sabe? Se tiver rolando aí essa vontade de fazer, aproveita o dia 4, o dia 5 que tá muito bom, tá? No dia 4, o que temos também de movimento no céu é a entrada de Marte no signo de Câncer. Então, a partir desta data, né, ao longo do mês, o que eu trago de ressalva para vocês carregarem, né, e lembrar de entender que às vezes você vai estar com as emoções um pouco à flor da pele, mas não no sentido de daquele emocional mais tristonho, sabe? Mais melancólico, mais a flor da pele, como se a gente estivesse um pouquinho mais a arisco, sabe? Então vai demandar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente às vezes pode ficar um pouco mais sensível nesse lugar, uma energia às vezes um pouco mais na defensiva, sabe? Quando as coisas chegam, você já leva pro pessoal, né? E muitas vezes você vai tentar tensionar isso, vai ficar muito dentro de você, então às vezes te deixa às vezes um pouco mal-humorado, rabugento, né? Então é isso que pode rolar, tá? E principalmente, a única coisa que eu peço atenção é possíveis conflitos dentro da família, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que eu faço diante disso? Bem, considerando que estamos com uma energia virginiana, pedindo para você ali fazer ajustes, né, na tua rotina e tudo isso, se por um acaso atividades físicas estão nos seus planos, agora é a hora. Porque a atividade física, inclusive, vai ajudar, né, a trazer um pouquinho mais de equilíbrio para essa energia de Marte, né, com essa mudança que a gente está tendo agora no céu. Bom, e aí no primeiro fim de semana temos aí uma energia de Escorpião, que cai muito bem, né, pensando nessa continuidade de narrativa astrológica, né, o Mercúrio retrógrado no mês anterior ele já promoveu, né, bastante, favoreceu, né, digamos assim, já muitas limpezas. De coisas físicas mesmo, mas até de reajustes, né, das suas ideias, dos seus planos.
esse fim de semana, que é o primeiro fim de semana com essa energia de Escorpião, dentro dessa alunação, num pós-Mercúrio retrógrado, vejo como dois caminhos muito bons. Primeiro, para quem, porventura, né, acabou não fazendo, né, não usou muito bem ainda dessa energia do Mercúrio retrógrado, sabia que tinha coisas ali para, né, organizar, limpar, não fez. Aproveita esse fim de semana que tá muito bom, porque tem uma energia muito forte de liberação, né? Então, assim, tudo aquilo que você está buscando, né, co-criar dentro desses temas virginianos, esse fim de semana te dá a oportunidade de reforçar as limpezas que ainda são necessárias, né, porventura, e também promover essa transformação, se abrir para que essa transformação aconteça, né? Às vezes algumas pessoas se sentem, né, um pouco indispostas, né, ou sente uma mudança ali no mood, né, no humor, às vezes quer ficar um pouco mais recolhida, às vezes é um movimento interno mesmo, já de preparo, né, para essa transformação que você está buscando, ainda mais se você trouxe intenções muito potentes, né, intenções potentes na tua vida. Então esse primeiro fim de semana está muito favorável para isso. E a segunda semana do mês continua com o mesmo ritmo da primeira, assim. Começa também com uma energia muito boa para atividades, para trabalho, para fazer acontecer, né? Esse tom de produtividade ainda continua em alta. Principalmente porque no dia 9, Mercúrio entra em Virgem também, né? Então a gente passa a ter o Mercúrio que antes estava em Leão, agora entra em Virgem, junto do Sol em Virgem, e estamos aí navegando por uma alunação virginiana, então a gente passa a ter uma intensidade muito boa. Para realização, né, para realmente estruturação das coisas que você busca, a partir deste dia fica ainda melhor, porque a gente passa a ter uma força mais racional, né? Acho que ajuda o nosso intelecto também a processar as ideias, organizar melhor o que a gente quer, né? Realmente é um período em que a sensação e vestígios até de possíveis confusão mental que ainda vem do Mercúrio retrógrado começa a cessar. Então a gente passa a ficar mais favorecido ainda para o planejamento. Então se você precisa estruturar algo, planejar, sabe? Se organizar, se conecte com ferramentas de organização, né? Então, assim, busque fazer com que você tenha uma vida mais leve e uma mente também. Então, eu acho que a entrada de Mercúrio em Virgem, no movimento direto, ainda bem, eu vejo como uma grande oportunidade da gente também ter um pouco mais de clareza mental, né? Da gente também estruturar melhor o que a gente quer, da gente às vezes refletir um pouco mais, racionalizar um pouco mais as coisas, né? Não existe aqui impulsividade, não é esse o tom, é um tom de reflexão, ponderação e praticidade, né? Também não estamos falando de algo que é para você, nossa, postergar, pensar muito, não. É para trazer um pouco mais de um olhar prático, lidar com as coisas, então não deixar que a tua mente fique muito populosa de ideias, de confusa, não. Tenta, na medida do possível, se essa energia ainda estiver rolando por aí, tirar da cabeça e coloque no papel, coloque numa planilha, coloque num documento, liste em post-its, o que for para você organizar tudo isso, porque vai estar favorável, não vai ser difícil para você fazer isso. Óbvio que tem pessoas que têm essa energia muito mais bem integrada e outras nem tanto, mas para quem não tem, acaba sendo, né, muito favorável. Para quem já tem essa energia, né, da estrutura, do controle, de fazer tudo muito certinho, já bem ativado dentro de si, eu trago, por outro lado, a recomendação para tomar um pouco de cuidado, para não cair em vibrações de muita autocobrança, sabe? Inclusive, até o fim de semana, né, que dessa energia de Escorpião que vai ter recém acontecido, pode também já começar a trazer a oportunidade de revisar isso também, né? Porque o excesso de controle também é um problema. E assim, esse tema ainda mais adiante ao longo do mês vai ser cutucado de novo, porque a gente vai ter um super evento esse mês.
Então, sobre essa entrada de Mercúrio em Virgem, então são essas recomendações que eu deixo. A segunda semana do mês também continua com essa energia super produtiva, então aproveite bastante a primeira quinzena do mês para fazer acontecer, para organizar, para colocar tudo que você quer fazer em prática, pegando essa energia de lua nova, de lua crescente. E aí o que acontece? No dia 11, quarta-feira, a lua entra na fase crescente em Sagitário. Então, assim, nessa lunação, né, na continuidade dessa narrativa, essa energia de Sagitário entra nesse posicionamento, nessa lunação, para também nos lembrar que a vida realmente, ela não é só o oba-oba, né? O próprio Sol em Virgem já veio para falar um pouco disso. E essa energia de Sagitário, ela pode ser muito bem utilizada. É óbvio que a gente tem que ter os nossos momentos de leveza, a gente tem que ter também as nossas diversões, né, que é uma energia muito sagitariana. Mas dentro dessa alunação, eu vejo que ela vem também para nos trazer oportunidades de pensar que existem outras formas também da gente descontrair, né? E desfrutar, né, desconectar um pouco das responsabilidades, porém de forma que a gente ainda encontra caminhos que nos agreguem de algum modo do ponto de vista de conhecimento e sabedoria, né? Então, às vezes, atividades culturais, explorar mais isso, né? De repente, se é algo que às vezes está um pouco de lado, né? Que tipos de rolês você tem feito? E às vezes são sempre os mesmos, do mesmo jeito, né? Então a energia de Sagitário pede para expandir um pouco isso, né? Talvez explorar outras experiências que não era muito do tipo de experiência que você estava acostumado ou acostumada, mas que dentro dessa alunação eu vejo que está muito favorável para se conectar com isso, né? Atividades culturais, né, que de alguma forma também vai te agregar em conhecimento, às vezes é uma exposição, às vezes é um teatro, né, às vezes é uma palestra, às vezes é um curso de um tema diferente, né? A gente está falando dessa energia expansiva, ou seja, existem muitos caminhos de eu adquirir conhecimento e sabedoria que são em assuntos que são agradáveis também, porque é do seu apreço, que é um pouco fora da caixinha, de repente, daquilo que você está acostumado a fazer, mas que você vai conseguir encontrar conexões, você vai vislumbrar o quanto nesses lugares também existe muita oportunidade de aprendizado, de insights, e o quanto isso vai te enriquecer, né, em termos de experiência, e que isso, de repente, pode trazer também insights, coisas que você queira trazer mais para a tua vida e para o teu dia a dia. Porque você de repente não trouxe, porque não explorou, porque não provou, porque não experimentou. Inclusive, ao segundo fim de semana do mês, dia 14, dia 15, tá bem alegre, bem sociável, né? Tá ótimo para encontrar pessoas, sair, tudo. Então, de repente, dá até para casar esses dois temas, né? E aí, o que a gente tem? A gente já pula aqui para a segunda quinzena do mês e chegamos para um grande evento. Anota aí, dia 17 de setembro, eclipse lunar em Peixes. E eclipse costuma mexer com as nossas sensações, né? Bem, que temos para esse eclipse? Primeiro que eu quero, obviamente, recomendar aqui, já no portal da Wimist, tem um artigo muito bom escrito pela astróloga Letícia Garcia sobre os eclipses deste ano, então recomendo muito que você procure lá também, para você também ter mais informações detalhadas sobre isso. Mas eu já deixo aqui com certeza o alerta para vocês que a nossa sensibilidade mais do que nunca vai estar aflorada, né? E aí já é sim, né, diferentemente daquela sensibilidade que eu comentei lá de Marte em Câncer, esta é uma sensibilidade bem mais sutil, mas quando eu falo que ela é sutil, não é porque ela é delicada e você talvez não sinta, é porque é uma sensibilidade de coisas que você não sabe de onde vem, né? Por que eu sinto isso? Por que eu tô assim? Então, assim, em dias de eclipse, não só em dias de eclipse, né? Um pouco antes, você já começa, possivelmente tem muita gente que já começa a sentir. É importante você já tá ali anotadinho na tua agenda pra você saber. Porque se começar a ter uma mexida emocional, nossa, eu tô com um humor meio oscilante, né? De repente você tá animado, não tá tanto, de repente... Às vezes já é o eclipse trazendo mexidas aí, né?
E aí, pensando dentro dessa alunação, pensando na energia desse mês, né? Esse eclipse, ele acaba por evidenciar também aquilo que é das características virginianas, né, que é o signo oposto complementar, mas que também merece a nossa vigilância, né? Os signos e as energias dos signos estão ali para trabalhar em conjunto, né? Principalmente quando a gente fala dos signos opostos complementares, né? Então, esse eclipse acontecendo em Peixes, ele impacta também o eixo, logo também a energia de Virgem. Então é um eclipse que vem para trazer à tona um pouco mais essa energia pisciana, para te lembrar que em meio ao cotidiano, em meio às tarefas do dia a dia, as coisas a cumprir, a agenda e tudo isso, que está muito e geralmente pautada num controle, em prazos, em horários, né? E tudo isso que nos aterra bastante. Esse eclipse vem te lembrar que na sua agenda, e não é nessa sua agenda física, na sua agenda interna, tem que ter brecha também, um espaço para esse lugar se manifestar, essa energia pisciana. E ela se manifesta quando você realmente consegue ter ausência de querer controlar tudo. Ela está muito conectada a uma confiança e uma fé de que também, para além daquilo que você quer orquestrar, você mesmo, na tua vida, na tua agenda e tudo, existe uma outra força que também está orquestrando muitas coisas por aqui. Então, é importante trazer isso para a luz da consciência nesse período, porque você às vezes vai estar fazendo muitos movimentos, muitas intenções bonitas, numa busca muito grande, né? Daquilo que você sente racionalmente, que é o ideal. Mas não deixe de se colocar atento ao que o universo também está comunicando. Não deixe de se colocar atento também ao que a sua própria intuição também está comunicando. Então, esse eclipse, ele é um eixo super poderoso. Então, assim, eu trago as reflexões que é para aproveitar e acionar em vocês isso, esse olhar atento, mas pensando em sensações, pode ser que vocês fiquem bem mexidos, tá? Inclusive, a parte do sono pode ficar bem afetada, né? Então, às vezes pode acontecer de, ainda que você durma, é uma noite muito agitada, sabe? Muitos sonhos, inclusive. Dependendo, vale a pena dar uma atenção para esses sonhos que aconteçam aí, né? Às vezes são recados também, coisas estão sendo trazidas à tona. Mas às vezes pode trazer uma dificuldade para dormir, na verdade, né? Ainda mais porque depois a lua já entra em Áries, nessa força de lua cheia, né? Então às vezes aumenta a energia, a disposição, o que é ótimo, mas às vezes faz com que também seja mais difícil de desligar, né? Então só para saber, não é um grande problema, mas talvez é um período que vale a pena se preocupar um pouco mais com o ritual de sono, caso queira garantir uma noite melhor de descanso, né? É uma força, né? Tem gente que sente dor de cabeça, enfim. O nosso corpo sente os movimentos, né? Então só respeite e reflita, né, sobre esses pontos. E aí no fim de semana, no dia 21 e 22, ainda com a lua cheia, temos no sábado ela passando por Touro e depois no domingo em Gêmeos. Ainda tem uma energia ali sociável, mas respeite as suas necessidades, porque a gente vai ter recém passado aí por um eclipse, né? Então, o sábado já pede, assim, né, uma coisa muito mais confortável, né, um pouco mais, assim, contato com a natureza. Nossa, contato com a natureza fica bem, bem especial. Domingo já entra em Gêmeos, já traz ali um pouco mais de novo desse fluxo de sociabilidade, né? Dessa troca também de ideias, né? Coisas que podem surgir aí, ter troca com pessoas. E no domingo, dia 22 especificamente, né? Por falar em trocas, né? E contatos, o Sol entra em Libra. O Sol entra em Libra e Vênus entra em Escorpião. É um combinadinho, assim, bem sexy.
Então, assim, tá excelente para fazer algo aí a dois. Ou se você tá sem companhia, não fique em casa. Saia de casa, vai encontrar pessoas, se arrume, sabe? Vai colocar em evidência, assim, sinta essa energia muito boa, assim, né? É um combinadinho, assim, que fica bem interessante. Pode começar a trazer movimentos aí no setor de relacionamento, né? Na parte de temas de sensualidade, de autocuidado, às vezes temas do feminino, né? A intimidade que se tem ali também dentro das relações, né? Então é um domingo que passa a ter ali um combinadinho bem interessante. Vale a pena aproveitar. E aí, para quem aproveitou muito bem e desfrutou do fim de semana, entramos na última semana do mês, que aí a gente já começa, né, a entrar na energia de lua minguante. E a lua minguante naturalmente nos provoca um pouco mais de recolhimento, né? Considerando que é um mês que começa com uma energia tão produtiva, né? Tão favorecendo muito a gente a colocar as coisas em movimento, seja porque você já sentiu essa energia naturalmente ou porque você se programou para utilizar. A última semana do mês, já na energia minguante, já é uma semana de desacelerar um pouquinho, né? Por isso que eu dei a dica de aproveitar bastante a primeira quinzena, né? E aí nessa última você já pode se permitir, né? E vale a pena inclusive planejar para que seja uma semana em que você tenha as coisas, né? Utilizando do planejamento aí, né? Que ainda vai estar no céu. Afinal, a gente ainda está vivenciando essa alunação, né, virginiana, para que você tenha, né, uma semana que não seja uma rotina tão intensa, sabe? Que não te desgaste tanto. E aí até aproveita, inclusive, da energia da lua minguante também, né? Que também favorece muito o balanço, né? Também o tema da limpeza também se vê em pauta numa energia de lua minguante. Conclui muito bem essa história aí, né, do mês de setembro, essa história que está prometida a ser contada, e talvez você vai até vislumbrar outros ajustes importantes e interessantes, né, para justamente adentrar de novo, né, numa nova energia. A gente vai passar a ter ali, principalmente no próximo mês, a gente vai conversar bastante sobre essa energia libriana, que vai estar bem alta, né? E a gente vai entender a importância que reside na organização externa e principalmente interna, quando a gente quer, né, ter relacionamentos mais harmoniosos, construir contatos que sejam interessantes. E eu não falo só dos relacionamentos amorosos, tá? O ato de relacionar-se, que está a todo instante na nossa vida, né? Ele se torna muito mais fluido quando a gente está muito mais organizado internamente, né? Então os movimentos são muito bem construídos astrologicamente, então eu espero que você aproveite bastante, tá? Ainda no fim do mês, no dia 26, tem a entrada de Mercúrio em Libra também, né? E então aproveite muito o período em que Mercúrio ficou em Virgem até então, porque lembra que eu falei que vai ajudar muito mais nesse raciocínio, na organização das ideias, né? O nosso intelecto fica um pouco mais prático, mais racional, porque quando entra na energia de Libra, né, tem N vantagens, obviamente, a gente vai falar bastante sobre isso, principalmente no próximo vídeo, mas pensando em estruturação e planejamento, tá muito mais vantajoso utilizar a energia virginiana, tá? O que acontece com a entrada de Mercúrio em Libra é que aí sim você tá mais fortalecido para buscar também, né, o que você quer, estruturou e planejou, em contato com as pessoas, que inevitavelmente vai ser necessário, né? Mas você já vai para esse movimento muito mais preparado. O mês termina, a gente encerra aí a alunação com essa energia minguante, terminando também, né, encerrando ali com a energia de Virgem, concluindo esse ciclo muito bonito do mês de setembro, extremamente útil depois de um Mercúrio retrógrado. E esse período do ano, né, entre agosto e setembro, trouxe para nós uma oportunidade muito boa, né, uma oportunidade muito boa da gente revisar, reestruturar muita coisa, para ainda aproveitar na continuidade do ano, dos meses que ainda temos, né, para poder fazer tudo aquilo que a gente busca e realmente alcançar os nossos desejos.
Deixa aqui nos comentários o que você achou da energia do mês de setembro, como que tá sendo para você, como é que foi o mês de agosto. Caso você ainda não seja inscrito no canal, né, não tá ainda acompanhando todos os meses, então aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque assim você vai sempre ser lembrado toda vez que tiver um novo vídeo e você pode acompanhar todos os meses aqui no canal do Início.